Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 85, com o tema Testemunho. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos à leitura do capítulo. Capítulo 85, Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que disseram de mim? O Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendamo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Meus irmãos, esse capítulo do Evangelho segundo João, e é sempre importante a gente comentar que quando se fala que o Evangelho não é o Evangelho de João, não é o Evangelho de Marcos, não é o Evangelho de Mateus, não é o Evangelho de Lucas, é o Evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos. Esse capítulo 18, é um capítulo extremamente extenso, e é um capítulo em que ele é repetido, ele faz parte de todo o contexto de repetição em inúmeros outros evangelhos. Então, a rigor, esse capítulo 18, ele começa com Jesus no Getsemane, sendo preso. E esse capítulo que está no Evangelho segundo João, também está no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo Lucas. A segunda parte desse capítulo, nós vamos ter a negação de Pedro e Jesus sendo flagelado, que também vai ser repetido nos outros evangelhos, segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas. A terceira parte é a parte de Jesus sendo entregue a Pilatos e o seu julgamento, novamente sendo repetido em Mateus, Marcos e Lucas. E é justamente dessa terceira parte que nós vamos encontrar a seguinte situação. Jesus havia sido levado ao pretório. Pretório, meus irmãos, na época, era a residência oficial do governador romano e onde costumavam acontecer as audiências públicas. No versículo anterior, que é o versículo 33, insisto, que pauta esse capítulo é o 34. No versículo anterior, que é o 33, Pilatos, eu vou fazer a leitura do versículo para vocês. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamando a Jesus, disse-lhe: És o rei dos judeus? É justamente isso que responde o versículo que principia esse nosso capítulo. Respondeu Jesus, versículo 34, Tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te o disseram a meu respeito? Meus irmãos, essa passagem é uma passagem que nos traz uma profunda reflexão. Profunda reflexão porque eu vou dividir com vocês que este capítulo de João é o capítulo que mais a mim, Amaral, mais me dói o coração.
é um capítulo que me causa ainda, todas as vezes que eu faço a leitura desse capítulo, eu me emociono, mas não é uma emoção que me traga sentimentos favoráveis, é uma emoção que me traz sentimentos desfavoráveis. É público e notório, e nós sabemos muito bem disso, que o próprio povo judeu daquela época teve muita dificuldade para compreender a mensagem de Jesus. Durante todo o Velho Testamento, há um sem número de direcionamentos para aquilo que eles se convencionou chamar de a vinda do Messias. E esse entendimento de parte dos judeus, da grande maioria da época, é que a vinda desse Mexiá, ou Machiá, isso varia muito a pronúncia, que na verdade são palavras bem semelhantes, representaria a chegada de um libertador guerreiro, um general de guerras, que não apenas iria libertar o povo judeu do domínio, que no caso, na época, era o domínio do Império Romano, como queria transformar Israel em, digamos assim, uma grande estrutura de poder no mundo. Todas essas profecias do Velho Testamento, elas impregnam esse entendimento do Mexiá. Entretanto, se nós puxarmos para o entendimento dos gregos da época, que fique claro que a história nos relata que a maior parte do entendimento de uma cultura de pensamento livre, de um pensamento intelectualizado, de maior desenvolvimento da época, estava no seio da Grécia. A Grécia seria o centro intelectual do mundo de então. Para os gregos, o entendimento desse Mexiá é o entendimento do Christos. E aí, qual a diferença do Mexiá para o Christos? Enquanto o Mexiá representa esse libertador guerreiro, o Christos é aquele que é ungido. E que fique claro que o Velho Testamento inúmeras vezes relata a presença de outros reis como sendo Christos, como sendo ungidos. Mas é este Cristo Jesus, e aí o nome Jesus Cristo, que muitas vezes a pessoa questiona o que representa esse Cristo. Esse Cristo é do Christos, é o Cristo do ungido, aquele que é ungido, Jesus ou ungido, de formas que você pode chamar o Cristo planetário tanto de Jesus Cristo como de Cristo Jesus. É um adjetivo que está vinculado ao nome. Esse Christos que nos traz essa libertação, sim, mas é a libertação pelo entendimento da mensagem do Pai, é uma guerra, é uma luta que ainda permeia a humanidade nos dias de hoje. Ainda está extremamente inserido, enraizado na cultura judaico-cristã ocidental, essa dicotomia de entendimentos do Mestre Jesus. Será aquele mestre, será aquele enviado que vai nos libertar através da guerra, que vai nos libertar através do poder de vida e morte, ou será aquele que vai nos iluminar? Ou será aquele que vai nos trazer, através da sua unção, um entendimento real e verdadeiro da mensagem do Pai de amor? Porque, vejam, é muito complicado. Hoje em dia a gente escuta isso com uma frequência absurda. Na verdade, eu consigo perceber isso daí, principalmente nos meus contatos, seja de ambiente profissional, seja de ambiente pessoal, seja no mundo, digamos assim, real, seja no mundo virtual, diariamente mensagens em que a pessoa se reporta como cristão e logo depois ele jura de morte a alguém, ou ele diz que vai ser condenado ao inferno eterno, que um é o escolhido e que o outro não é o escolhido. Então, a gente ainda hoje convive com essa batalha de dicotomia. Será o nosso entendimento de Jesus e de sua mensagem o entendimento daquela porção de judeus da época que esperava que alguém viesse nos resgatar através da luta, da guerra, da espada, da força?
Ou será que é um entendimento daquela parcela bem menor dos judeus da época, de que esse Jesus é esse ser iluminado, que nos traz uma compreensão de que não há inimigos, que não há guerras, que não há disputas, que nós somos uma humanidade formada por irmãos. E nesse contexto não há um inimigo a ser combatido. O único inimigo a ser combatido é a nossa própria dificuldade de compreensão, é nossa má elaboração de raciocínio baseado em dogmas que nos são passados e que nós não nos preocupamos em aferir se esses dogmas têm algum tipo de fundamentação lógica. Eu entendo que isso possa ser transmitido ao longo do tempo, afinal de contas, uma vertente do cristianismo, ela se afasta totalmente do entendimento da mensagem de Jesus para se transformar em religião oficial de Estado, e ela permeia todo o processo civilizatório ocidental, mas ainda assim nós somos livres pensantes no mundo de hoje. Nós podemos nos recorrer às escrituras para poder tentar fazer um entendimento da real informação que Jesus nos traz, mesmo com as dificuldades de tradução, e nós sabemos que existem inúmeras dificuldades de tradução, e um erro numa tradução, costuma automaticamente ser replicado em traduções seguintes, mas quando nós entendemos que Jesus nos traz o entendimento em 1 João capítulo 4, versículo 8, de que Deus é amor, e só quem ama pode entender o que é Deus, a gente precisa exorcizar, desculpem o uso dessa palavra que nada tem a ver com espiritismo, mas a gente precisa exorcizar esses maus entendimentos que nos acompanham, que nos podam de nossa capacidade de desenvolvimento espiritual. Nós precisamos avançar nesse processo do entendimento de que, sim, o nosso testemunho é através do entendimento e da realização do Evangelho do Cristo Jesus em sua essência. E realização onde? A realização no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Meus irmãos, o Evangelho está presente, o Evangelho é o manual da vida, o Evangelho está presente em todo e qualquer instante. E o momento de nós exercitarmos através da realização, fica muito claro, e eu deixo sempre bem claro que nós buscamos através da oração ou da meditação, ou de ambas, falarmos com Deus, é um entendimento ao avesso. Através da oração e da meditação, nós permitimos que Deus seja ouvido por nós, porque a mensagem dele está o tempo inteiro, mas às vezes a gente está tão ligado ao mundo que a gente não consegue sintonizar com Deus. Então, através da oração e da meditação, ou de ambas, a gente consegue dar ouvidos a Deus, a gente consegue se sintonizar com Deus. Mas que fique bem claro, e isso nós temos a facilidade na língua portuguesa, que a oração ou a meditação, elas se encerram, elas só se complementam através da palavra ação. Então, não basta eu orar, eu preciso realizar aquilo que eu estou, através da oração, proferindo de meus lábios, saindo de meu entendimento. Então, esse é o testemunho que nós precisamos entender. E aí eu vou falar para vocês por que me dói tanto ler esse capítulo. Porque quando a gente chega no versículo 36 desse capítulo, ainda Jesus respondendo a Pilatos, vem a parte que mais mais aperta meu coração, mais me diminui, mais me angustia. E eu vou ler para vocês a íntegra. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora, meu reino não é daqui. Meus irmãos, 2021 anos depois, a gente ainda ouvir que Jesus possa imaginar que o reino dele não é daqui, é porque nós não estamos cumprindo minimamente aquilo que nos é trazido no evangelho desse irmão de luz, desse irmão de amor. Realizemos, através das nossas atitudes, o evangelho do Cristo Jesus, para que todos aqueles que conosco convivam possam ler essa mensagem através de nossos atos, de nossos gestos, de nossas palavras. E aí sim estaremos dando o nosso testemunho. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 86. Paz e luz para todos.